E a gente continua falando aí de notícias da região, né? Agora vamos saber com a Mina Abreu quais são os destaques aqui da nossa metrópole, Campinas, de toda a região. A gente falou de doação de sangue, que todas as cidades estão precisando neste momento. E o que mais, Mina, que está acontecendo aqui? Boa tarde. Boa tarde, Viviane. A gente começa falando da atualização dos dados aqui da nossa região, trazendo aí os números da Covid-19. Boa tarde a você aí de casa também. E de acordo com o Ministério da Saúde, são 22.084.749 casos da Covid-19 desde o início da pandemia, com um registro de 3.843 novos casos nas últimas 24 horas. O país soma 614.376 mortes, com um registro de 98 óbitos nas últimas 24 horas. Agora nós vamos falar do estado de São Paulo. Aqui, 4.438.012 casos da doença, com 154.006 óbitos. Agora a gente faz um recorte para a região metropolitana de Campinas, com os 21 municípios da RMC. 396.266 casos confirmados desde o início da pandemia e Campinas, até esta segunda-feira, tinha um registro de 146.543 casos. Nós tivemos aí 21 novos casos confirmados desde o último dia 25, que foi o último boletim emitido pela Prefeitura da cidade. Em Indaiatuba, 32.511 casos, Sumaré 31.812, Hortolândia 29.125, Americana 27.711, Santa Bárbara do Oeste 23.973, Paulínia 16.598, Valinhos 15.307, Itatiba 15.145. Na sequência, nós temos agora os municípios com menos de 10.000 casos da doença: Vinhedo, Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos aqui na RMC, que somam 11.392 mortes confirmadas devido à Covid-19. E Campinas, até essa segunda-feira, somava 4.610 mortes devido à doença. A gente lembra que, de acordo com o boletim da Prefeitura também emitido, nesta segunda-feira nós temos o registro de 3 vítimas com uma observação. Uma delas, que é um homem de 77 anos, morreu no dia 12 de agosto, mas só agora que a gente teve a confirmação do motivo do óbito. E depois temos também 2 homens com mais de 60 anos que morreram no dia 18 e 24 de novembro, respectivamente. Sumaré soma 1.002 óbitos, Americana 854, Santa Bárbara do Oeste, 820, Indaiatuba, 799, Hortolândia, 747, Valinhos, 413, Itatiba, 325, Paulínia, 307, depois aparecem Nova Odessa, com 246, Montemor e Vinhedo, ambas com 216, cidades com menos de 200 óbitos devido à Covid: Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Mina, estes aí foram os dados da Covid aqui em Campinas e também na nossa região. E você também atualiza a relação de leitos, né? Como que tá? A gente vem registrando em Campinas, Viviane, a redução da oferta de leitos de UTI Covid, conforme também vai reduzindo o número de casos na cidade e a necessidade de internação. E de acordo com o boletim emitido pela Prefeitura, a cidade conta nas redes pública e privada com 74 leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19. Deste total, 49 estão ocupados, o que corresponde a 66,2%. Temos ainda 25 leitos de UTI Covid disponíveis na cidade e temos também, 88 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid em Campinas. A distribuição está da seguinte forma: no SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, contamos com 29 leitos, 18 estão ocupados. No SUS estadual, que são os leitos do HC da Unicamp, 10 leitos, todos ocupados. E na rede particular, dos 35 leitos disponíveis,
21 estão ocupados e, para isso, só vacinação, né? Com certeza, é o que eu ia falar. Só para a gente liberar mais leito, diminuir o número de casos, vacinação. E como que está a situação aqui na nossa cidade? A gente lembra que nesse último fim de semana aconteceu aquele movimento da cidade chamado Campinas Vacina Mais. Foram 2.493 doses aplicadas entre sábado e domingo para esse público que vai nos locais de grande circulação, shoppings, terminais e até postos de saúde que foram abertos em horários não convencionais que eles abrem. Então, a gente teve essa ação e Campinas soma, até o último boletim emitido pela Prefeitura, 961.055 doses, sendo primeira dose, mais 891.935 aplicações de segundas doses e de vacina de dose única. E temos agora 125.563 moradores de Campinas que já receberam a dose adicional. E nesse intuito de aumentar ainda mais a cobertura, nessa quinta-feira acontece uma ação. Lembra que a gente falou ontem que foi uma decisão da Secretaria de Saúde começar a vacinar nas escolas estaduais? Quinta-feira já começa a primeira. Olha, o pessoal lá que trabalha no Centro de Saúde Tancredo Neves, que fica no Campos Elíseos, farão a vacinação dos alunos e trabalhadores da Escola Estadual Maria Julieta de Godoy, que faz parte dessa ação. A vacinação vai acontecer entre 8 da manhã ao meio-dia e entre 1 e 5 horas da tarde. Esses profissionais vão então pegar os 2 turnos escolares para vacinar e ver quem está com atraso, para justamente aí atualizar esse calendário. A medida foi tomada depois de um levantamento que aponta que 23 mil alunos da rede estadual aqui em Campinas, com idade a partir de 12 anos, estão sem a primeira dose da vacina e 14 mil estão com a imunização incompleta, ou seja, tomaram só a primeira dose, falta aí completar com a segunda. Em Campinas, a cobertura vacinal entre os adolescentes de 12 a 14 anos é de 65,5%, de 15 a 17 anos, 67,7%, e a gente lembra que o objetivo é que 94% tenha aí essa vacinação completa, por isso esse mutirão da vacinação. Então não esqueça, você que estuda aí na escola da região do Campos Elíseos, Maria Julieta de Godoy, esteja com o seu RG para que você possa ser imunizado dentro da escola, ou seja, é mais uma ação para ampliar e proteger os alunos das escolas. Com certeza, Mina. Dados Covid atualizados. Agora há pouco acabou a coletiva do prefeito. O que ele falou? A gente teve aí a assinatura de um convênio entre a Prefeitura de Campinas e a Prefeitura de Valinhos. Quem é daqui da região sempre acompanha as notícias e sabe que Valinhos, a cidade aqui ao lado de Campinas, está passando por um momento bem apertado em relação à crise hídrica, inclusive fazendo um rodízio do abastecimento de água a cada 2 dias. Mas a ideia é que isso acabe, porque um convênio assinado entre os 2 municípios deve eliminar o problema. A Sanasa vai fornecer água através de um contrato de cooperação. Serão 25 litros de água por segundo. Um total de até 800 mil metros cúbicos que seriam suficientes para abastecer uma parcela significativa do município de Valinhos. Nós pactuamos em cerca de R$ 4,80 o metro cúbico, e o valor total do contrato ele chega a um valor em torno de 300, se o consumo se mantiver na linha de 25 litros por segundo ao longo de 30 dias, em torno de R$ 300 mil mês. O prefeito de Campinas salientou a importância dessa cooperação. Porque nós vivemos numa região de quase 3.200.000, 3.300.000 habitantes, que é muito próxima da outra, divisa entre Valinhos e Campinas, muitas vezes é feita por uma rua, por uma pequena distância, e a cidade que puder colaborar e ajudar a outra cidade tem que fazer, porque vivemos numa mesma região. A prefeita de Valinhos salientou que em até 2 dias o rodízio deve ser eliminado com abastecimento de água aqui feito pela Sanasa.
Então, daqui 2 dias, que é a perspectiva aí da interligação, da finalização, né, da interligação da rede, nós conseguiremos cessar o racionamento de água no município de Valinhos. E eu tenho certeza que é uma excelente notícia para todos os valinhenses e, assim, mostra também toda a boa vontade do Executivo, do município de Campinas, da Sanasa e do prefeito Dário. Então, fica aqui minha gratidão em nome do povo valinhense. E, Mirna, vamos falar agora de trânsito, porque vai ter mudança na via ali no Taquaral? É isso mesmo, é naquela região que fica perto ali no caminho de quem sai do Taquaral, está indo por dentro ali para o Costa e Silva e para o Santa Genebra. Então, você que passa ali na rua Pascoal Norte, no bairro Parque Taquaral, a alteração começou hoje já às 10 horas. Para orientar os motoristas, agentes de mobilidade urbana estão ali para dar essa orientação. Olha, então a via vai passar a ser de sentido único no trecho que abrange as vias Basílio de Magalhães e Latino Coelho. O trânsito vai fluir em direção a Latino Coelho para quem vai para esses bairros. Então, atenção para você, tenha paciência, apesar de ser um trânsito, tem ônibus que passa por ali, então atenção total até que todo mundo esteja adaptado. E já que a gente está falando de trânsito, termina hoje a eleição do Conselho Municipal de Trânsito. É isso mesmo, a gente inclusive, Viviane, apresentou uma reportagem falando sobre o trabalho desse conselho e hoje, até às 23h59, é possível que o eleitor faça essa votação online. O objetivo é eleger os representantes para o próximo biênio e serão eleitos 2 membros titulares e 2 suplentes para cada região da cidade. Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste. Também serão eleitos um titular e um suplente de segmentos, pessoas com deficiência, idosos e estudantes. O processo é via internet e teve início no dia 13 de novembro. Você pode votar no site www.endec.com.br/CMTT. CMTT é Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Então, você entra lá, tem todo um critério para votar nesse processo seletivo. Lembrando que o Conselho, ele define as ações aqui na nossa cidade. Ele é um órgão de controle social das políticas de mobilidade urbana aqui de Campinas. E entre as competências estão acompanhamento, avaliação, discussão de políticas públicas, fiscalizar também os setores e deliberar a respeito das decisões aqui do Poder Público Municipal. E, Mirna, do trânsito para educação, a gente vai falar agora porque tem inscrição prorrogada Enem Unicamp, como assim? Olha, essas inscrições, elas terminariam hoje. A gente está nesse período de todo mundo fazendo Enem, Unicamp, FUVEST, aquele período em que o estudante está todo preocupado. E a gente tem ainda essa outra via, que é esse Enem Unicamp, que é uma outra via de entrada na universidade. A gente lembra que, olha, são 639 vagas destinadas a 3 segmentos de inscrição. 50% para os candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, 25% para candidatos autodeclarados pretos e pardos e 25% de vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médico em escola pública e sejam autodeclarados pretos e pardos. A gente lembra que essas inscrições, elas são exclusivas na página da Conveste, que é a Comissão Permanente para o Vestibular da Unicamp. Então, você entra lá e tem que pagar uma taxa. Olha, nós temos aí isenção de taxa para quem ter aí, quem se caracterizar como preto e pardo, tem lá os critérios para essa isenção. Caso não tenha, são taxas de R$ 30 ou R$ 15, caso o aluno também tenha feito já a sua inscrição para o vestibular normal da Unicamp. Então, você que é aluno, veja se enquadra. E o pagamento da taxa pode ser feito até o dia 7 de dezembro. Mais informações no site conveste.unicamp.br. E eu vou encerrar com uma última notícia aqui, Viviane. Você sabia que hoje é o dia de doar? Não sabia. A gente falou de doação de sangue, é dia de doar tudo? Como assim? Olha, é um movimento
que justamente o terceiro setor depende muito de doações para continuar sobrevivendo. A gente tem aqui Mãos Solidárias, que mostra vários trabalhos. E o Dia de Doar é justamente um movimento que acontece em mais de 80 países para incentivar as pessoas em ações solidárias. Você pode doar o seu tempo, para algumas entidades doar uma roupa ou fazer até doação em valores. No caso de Campinas, a gente tem o site da FEAC, que é o feac.org.br. Lá tem um destaque para o Dia de Doar e tem as organizações credenciadas também que estão recebendo. Fora isso, a gente destaca que recebemos material do CRAME Campinas, temos material também da Navicamp e temos material da Bolsa de Valores Humanos. São entidades que você pode procurar aí nas redes sociais e participar desse movimento aí que uma vez por ano mobiliza instituições do terceiro setor de mais de 80 países. Participe. Tá aí, né? Uma boa atitude, né? A gente falou bem no início do Câmara Notícia, doação de sangue, mas o terceiro setor também está precisando de doação. Ainda mais nesse momento de vulnerabilidade social, né? Com certeza. E, Mina, não vou te liberar. Estas foram as notícias aí de Campinas e região.